voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, conversamos sobre a campanha da Fraternidade de 2019, que trata de políticas públicas e fraternidade. Marcos, por que esse versículo te toca? Bom, eu acho que esse versículo faz o link, né, que a gente está discutindo aqui entre o projeto da igreja, né, a partir dessa campanha da fraternidade, e o tema, que são as políticas públicas. Então, repete novamente o versículo aí, porque eu não tenho conhecimento dele por completo. Ismael, por favor. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Então, serás libertado pelo direito e pela justiça. A política pública é um instrumento de garantia de direitos, direitos esses, como Ismael já nos contou aqui no programa, que estão lá na nossa Constituição de 1988. Para quê? Para promover a justiça social. Então, eu acho que está aí o link da relevância de se trazer uma discussão sobre políticas públicas para dentro da igreja. Agora, Antônia, talvez o sujeito que acompanhou o segundo bloco ficou meio bravo com a gente, né? Porque a gente falou que o brasileiro, né, Marcos, não está tão conectado com as estruturas políticas e instrumentos de participação. E nossa mãe, ele brigou no grupo de WhatsApp da família por causa de política. Então, ele se sente um ser politizado. Antônia, ficar mandando fake news para os outros, isso é política, assim? Ou então, pelo menos, ficar mandando a opinião dele para os outros no WhatsApp, no Facebook, que seja. Isso é fazer política? Olha, há uma dimensão da política agora que, inclusive, tem levado os estudiosos a repensarem a própria questão desses processos, né? Porque não se imaginava, sempre houve notícias falsas, fofocas, mas não na proporção que isso tomou nos últimos anos, não só aqui no Brasil, como em boa parte do mundo, né? E isso traz... Isso é um tema que eu gostaria de tratar muito, que tem a ver com a moral e com a ética, né? Perfeito. Como é que eu posso cobrar do político um posicionamento ético e moral, principalmente da moral, se eu reproduzo essas estruturas, né? Se eu reproduzo notícias falsas, se eu difamo, se eu crio fantasias... Porque uma coisa é a sua opinião, se ela está calçada em elementos, se ela tem uma reflexão, é parte do processo político isso, sim. Né? Você se posicionar, permitir o diálogo, você ir para o embate, aquilo que eu disse, não há problema. Você ir para o embate, você discutir, né? É assim que, inclusive, você troca experiências, troca vivências, você cresce, você aprende e contribui para o crescimento da sociedade. Agora, pensa bem. Como que eu posso cobrar uma mudança política do político se eu compactuo com a disseminação desse tipo de coisas? É incompatível, é inconcebível. Você não é uma pessoa sem moral num espaço e no outro espaço você passa a ter moral. Você não é sem moral na vida pública e passa a ter moral na sua casa. As coisas estão conectadas. Você é um sujeito integrado. Você não é aqui eu sou isso ou aquilo, principalmente no que toca a essa questão da moral. Agora, Ismael, Marcos, todo dia, se você quiser ligar o seu YouTube e você colocar lá algo do dia a dia do Congresso mesmo, assim, eu quero ver o que aconteceu lá ontem. Indivíduos que têm falado muito, né, assim, Alexandre Frota, deputado, Kim Kataguiri, deputado. Sempre que você coloca, e eu também, Érica Cocá e Glauber Braga, do PSOL, eu citei dois de um polo e estou colocando outros dois aqui agora. É sempre assim, o deputado humilha o outro deputado, a deputada arrasa o outro deputado. As pessoas estão achando que estão fazendo política, estão construindo desse jeito. Eu tenho uma postura que talvez eu não tenha muita coragem de assumir, porque talvez ela é homofóbica, ela é racista, ela é machista. Eu tenho dificuldade de assumir essa postura, mas eu recebi no meu individual, no meu privado, uma notícia falsa que ressalta essa postura. E aí eu encaminho. Eu não digo fui eu que falei, entende? Aí eu jogo no grupo da família. Marcos, Ismael, Antônio, como que a campanha da fraternidade pode ajudar a gente nessa reflexão?
Essa questão de termos, né, esses embates que muito agressivos no ambiente político, eles, assim, no caso, eles dão um contra-testemunho do que deveria ser o arranjo, né, de forças para a articulação das forças para o alcance do desenvolvimento e do bem comum em nosso país. O Papa Francisco mesmo, ele cita uma frase que a autoria não é bem clara, assim, mas ele fala que a política é uma das formas mais importantes e mais fortes de caridade. E, nesse sentido, não tem como você, né, assim, fazer essa caridade sendo que você usa o espaço, por exemplo, do parlamento, você usa o espaço, os espaços institucionais, mesmo dos conselhos, né, lidando um pouco com a atuação da sociedade civil, para aquele embate que não vai ter resultados, mas apenas diminuir o outro que está, a outra que está, no caso, discordando de você. Então, nós precisamos Quer dizer, política pública não é você humilhar aquele que tem um discurso contrário ao seu. Política pública não é você ter lá no YouTube 1,5 milhão de visualizações, escrito assim, o deputado arrasa o outro. A lacração, né? Como eles falam hoje. Na verdade, eu só queria fazer um adendo a essa explicação. Eu acho que essa disseminação dos fake news, majoritariamente, é feito por uma certa parcela da população que não tem acesso a algum tipo de informação. Numa sociedade pulverizada, com tantas informações, também você perde o referencial daquilo que é verdade. Um desgaste de parte da mídia leva as pessoas a acreditarem. Em que você acredita? Você acredita no próximo, que está próximo a você. Então, nessas eleições, isso foi muito utilizado e isso continua de uma certa medida. Então, tem aquelas pessoas que disseminam deliberadamente e são pagas, inclusive, para isso, que elas estão contribuindo para destruir o próprio processo da política, mas tem aquela que replica sem muitas vezes ter clareza, porque acredita de fato. Aí é que está o problema. Como que você seleciona uma notícia, uma informação que você sabe que ela é verdadeira ou... Como que você distingue da falsa, né? Porque hoje até a montagem dos vídeos trazem isso. Porque em um ótimo Horizonte de Debate, que eu recomendo para você, telespectador, procurar nas redes sociais, no YouTube, em que a gente falou extensamente sobre a fake news, chegamos a uma conclusão interessante, e aí a conclusão, é claro, ela vai ser pensada por você, telespectador, onde censurar, inclusive a fake news, seria também um ato muito ditatorial. Ou seja, as pessoas precisam exercer a cidadania, que é um dos 3 pilares, né? Vamos estender um pouquinho essa ideia da campanha da fraternidade, não é restringir isso, mas é tentar mostrar para o sujeito, isso é fazer política. Cheque o dado que está lá. Se você recebeu uma determinada informação, cheque para ver se é verdade. Tem toda lá a formatação, veio do G1, veio da TV Horizonte, veio da Folha de São Paulo. Cheque se essa informação é verdadeira. Agora, entenda, porque se o seu coração tem uma posição vil sobre um determinado assunto, saiba o que você está fazendo quando você passa isso para frente, né? Marcos. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Tem uma dimensão da política... Mas censurar não, né? Não, censurar não, de forma alguma, nunca. Mas existem coisas que a gente precisa ter cuidado... E responsabilizar o sujeito que ofende quando faz. Eu acho que a gente não pode ser tolerante com a intolerância. Sim. Né? E eu acho que muito do que a gente está discutindo aqui se baseia num movimento de intolerância à diferença, ao posicionamento contrário, né, que o seu próximo, alguém da sua família, o seu amigo, alguém que você já teve ali uma relação próxima um dia, né, tem. Tá? Então, eu acho que parte dessa situação se deve... Dessa postura de intolerância. Mas existem coisas que não são toleráveis. Né? E aí tem uma dimensão da política, enquanto a política entendida enquanto manifestação de interesses, né? de trocas, negociações, uma dimensão dialógica da política que passa um pouco pelo afeto.
Eu acho que é importante a gente dizer isso e que talvez a gente tenha perdido um pouco, né, diante dessa gama de informações que chega o tempo todo, que a gente não tem nem tempo de ler por completo. Às vezes a gente lê a manchete e já vai passando para frente. Eu acho que a gente perdeu um pouco, né, esse elemento do afeto. E, neste caso, o afeto tem um pouco a ver com empatia. Então, ao disseminar uma determinada informação ou ao dizer alguma coisa sobre um determinado grupo que é alvo de uma determinada política pública, por exemplo, os beneficiários de políticas de cotas nas universidades, eles são muitas vezes criticados, né? São muitas vezes incompreendidos. É importante que a gente se coloque no lugar dessas pessoas, né? Que a gente faça um processo de autorreflexão de qual é a nossa história, né, de onde que a gente veio, né, de como que as nossas condições sociais, né, são importantes para fazer com que a gente esteja onde a gente está, ocupe as posições que a gente ocupe, tenha estudado tanto que a gente estudou, né, esteja no emprego que a gente está, né, e perceba que outras pessoas não. Então, ao fazer essa autorreflexão e se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente pode se tornar um pouco mais tolerante, sabe? Acho que a campanha vem mostrar isso, né? Assim, eu vou para um breve intervalo. Não é opinião, é dado. O aluno cotista é melhor do que o aluno comum. É possível ser operado por um aluno médico cotista. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.